Olá, o nosso tema de hoje será paralisia cerebral. A paralisia cerebral é a doença neuromuscular mais frequente observada em crianças. Ela acomete cerca de 2 a 2,5 a cada 1.000 nascidos vivos. Apesar de não ser um evento progressivo do ponto de vista neurológico, ele pode causar problemas progressivos do ponto de vista musculoesquelético. Ou seja, se não diagnosticarmos as alterações de forma precoce, pode ser que, ao longo do tempo, essas repercussões sejam muito mais graves do que se tratadas antecipadamente. Do ponto de vista etiológico, a grande maioria são de acometimento pré-natal ou pernatal, ou seja, acometem o cérebro durante a gestação ou no momento do parto. Mas infecções e malformação congênita podem ser também causas de paralisia cerebral no pós-natal. As doenças neuromusculares, elas se dividem pela região de acometimento principal, em níveis espinomuscular, extrapiramidal, piramidal ou cerebelar. A paralisia cerebral acomete principalmente as lesões do trato extrapiramidal, piramidal ou cerebelar, sendo as paralisias que ocorrem no nível da medula e no nível muscular, normalmente paralisias flácidas, não relacionadas com a paralisia cerebral. Nós vamos falar um pouco mais sobre os níveis de acometimento. Então, o nível espinomuscular normalmente ocorre nos nervos localizados na medula até a sua comunicação com o músculo. Neste nível, a paralisia normalmente é flácida e hipotônica e é tipicamente característica da poliomielite, da seringomielia, das neoplasias medulares, da paralisia braquial obstétrica ou da doença de Charcot-Marie-Tooth. Já os níveis mais altos no cérebro, ela acomete o nível extrapiramidal, caracterizado por aumento do tônus dos grupos musculares de forma generalizada. O nível piramidal, caracterizado pela hipertonicidade e espasticidade, típica da paralisia cerebral espástica, a forma mais comum de acometimento. Ou o acometimento do nível cerebelar, caracterizado tipicamente pela perda de controle e coordenação, de forma que os movimentos se tornam atáxicos. Podemos, então, separar em classificações as paralisias cerebrais de acordo com a desordem do movimento, em espásticos, discinéticos, atáxicos ou flácidos, ou de acordo com a topografia dos membros acometidos, em hemiparético, em metade do corpo, diparético, a metade inferior ou superior do corpo, e quadriparético, quando ocorre acometimento dos 4 membros. A forma mais comum é a hemiplegia ou hemiparesia espástica, que ocorre o acometimento de 2 membros do mesmo lado do corpo, do lado direito ou do lado esquerdo. Mas a forma mais importante de classificarmos a paralisia cerebral é de acordo com a função motora, que vai nos indicar também as opções de tratamento e o prognóstico, que é chamado GMFCS. Essa classificação, descrita por Graham em 2005, se divide em 5 níveis. O nível 1
é a forma mais próxima do normal, em que a criança anda dentro e fora de casa, sobe escadas sem limitações, tem habilidades esportivas ou de atividades de lazer, como correr e pular, mas com velocidade, equilíbrio e coordenação limitados. No nível 2, a criança consegue andar dentro e fora de casas, ainda usa a escada sem apoio ou com apoio parcial, apresenta dificuldades para andar em superfícies irregulares, acidentadas, inclinadas e espaços confinados, e apresenta limitação principalmente para correr e pular. Já no nível 3, a criança anda dentro e fora de casa, mas principalmente no plano, e normalmente necessita do auxílio de muletas. Pode subir com apoio, escadas, consegue dar propulsão à cadeira de rodas manualmente, tendo que usá-las para locomover grandes distâncias e terrenos acidentados. No nível 4, a criança pode andar pequenas distâncias, mas sempre com auxílio de um andador, fazendo a maior parte de sua locomoção na cadeira de rodas, mas ainda com controle do tronco e da cabeça. E no pior nível funcional, a criança não possui independência para qualquer habilidade e não tem mesmo controle da cabeça. Classificada então a paralisia cerebral, o próximo ponto seria o tratamento. O que é importante saber sobre o tratamento da paralisia cerebral? Que ele é multiprofissional. A paralisia cerebral, ela se beneficia principalmente da integração de vários especialistas trabalhando em conjunto para alcançar o máximo nível funcional para aquela criança. Para isso, o primeiro passo seria a reabilitação, que inclui o estímulo funcional, a prevenção de deformidades e a recuperação de funções não adquiridas. Nesse grupo multiprofissional, nós podemos incluir o neuro e o neuropediatra, o ortopedista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a terapia ocupacional, o serviço social e a psicologia. No caso do neuropediatra, a função dele básica é o controle de crises, especialmente crises epilépticas que podem ocorrer nesse tipo de paciente. Controle da espasticidade e o controle clínico geral. A parte de reabilitação, ela deve incluir o convívio social, escolar e esportivo desta criança. E a ortopedia? Se podemos caracterizar em uma apenas palavra a função da ortopedia, é o controle da espasticidade para evitar tanto o seu problema funcional como as sequelas que ela pode trazer. Portanto, seu controle é a principal abordagem ortopédica. Ela pode ser de forma temporária ou permanente, focal ou generalizada. E talvez fique mais fácil de nós separarmos isso por faixa etária. Assim, uma criança no primeiro ano de vida, ela normalmente apresenta uma paralisia flácida. Nesta fase, as contraturas musculares, articulares e ósseas não ocorrem. Já de 1 a 4 anos, começamos a apresentar a espasticidade, com contraturas dinâmicas, normalmente corrigíveis e não levam a sequelas ósseas ou articulares. Mas, passado o tempo, de 5 a 8 anos, essas contraturas musculares se tornam mais rígidas e mais limitadas, e a mobilidade se reduz
em todas as articulações. Por último, de 9 a 13 anos, uma contratura muscular prolongada vai acabar resultando em limitações osteoarticulares, alterações nos eixos dos membros e no formato dos ossos. Assim, neste momento, correções musculares exclusivas já não são mais possíveis. E quais são os grupos musculares que estão intimamente relacionados com a espasticidade? Normalmente, há predileção de um grupo muscular sobre o outro. E quando ocorre a espasticidade, os músculos que normalmente se predispõem sobre o outro grupo muscular é a flexão, a adução, a pronação e a rotação interna. Portanto, o primeiro objetivo nosso é corrigir essas contraturas musculares. Como nós podemos corrigir essas contraturas? A principal arma que nós temos é a toxina botulínica, o Botox. O Botox, ele causa uma paralisia flácida durante alguns meses e durante este período nós podemos corrigir aquelas contraturas trabalhando na reabilitação e assim, quanto o seu efeito passar, a criança vai ter uma mobilidade muito maior e uma diminuição nas atitudes viciosas. A toxina botulínica, então, ela permite uma reabilitação adequada e um ganho da mobilidade articular de todas as articulações onde ela age. Caso, mesmo com a aplicação do Botox, da toxina botulínica, a criança ainda exiba uma limitação dos movimentos em decorrência de uma contração que durou durante muito tempo, então nós podemos usar mão de tratamentos cirúrgicos. Esses tratamentos incluem alongamentos, transferências tendinosas, tenotomias e, em casos mais graves, cirurgias ósseas. Lembrando sempre que o grande objetivo é a função. E se o nosso tratamento, apesar de corrigir deficiências, atitudes ou espasticidades, nós sempre temos que lembrar que ele não pode ser prejudicial e que se a criança apresenta uma função adequada, mesmo com essas contraturas, pode ser que o nosso tratamento seja pior do que a própria doença. Mas, do ponto de vista ortopédico, talvez a principal complicação que nós temos é a luxação paralítica do quadril. Ela ocorre pela criança se manter na mesma posição contraturada durante muitos anos. Isso vai alterando a formação dos ossos e das articulações e pode causar a luxação, especialmente no quadril. E lembrando que o diagnóstico da luxação do quadril é determinado pelo exame clínico e pelo exame radiográfico. Especialmente o exame clínico, a principal característica que nós temos sempre que observar é a limitação da abdução com menos de 45 graus, também conhecido como teste de Phelps, que deve ser realizado a cada 6 meses. Em resumo, nós podemos trazer aqui algumas lembranças que são importantes para o tratamento e para o diagnóstico da paralisia cerebral. A classificação funcional é a mais importante para determinar o tratamento e a avaliação da evolução do quadro, ou seja, o prognóstico. O tratamento deve ser sempre multidisciplinar e de início mais precoce possível, para impedir que as complicações musculoesqueléticas ocorram, apesar da doença, do ponto de vista neurológico, não ser uma doença progressiva. A abordagem ortopédica é focada na retirada de barreiras ao desenvolvimento funcional dessa criança. E lembrar sempre dos quadris, que devem ser acompanhados de forma clínica e radiológica para prevenir a luxação.
Obrigado.